Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Inicialmente eu gostaria de saber se nós temos algum visitante pela primeira ou segunda vez aqui na igreja esta noite. Aqui desse lado nós temos alguém, visita-nos pela primeira vez. Não, aqui no centro. Não, desse lado direito. Amém. 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 Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Ele sabe as minhas limitações, mas sabe o meu desejo e a minha responsabilidade diante daqueles que Ele escolheu, né? Você está aqui porque o Senhor um dia, na sua infinita misericórdia, Ele olhou para você e disse assim: agora é hora, eu quero te colocar num lugar diferente. E é por isso que você e eu, nós estamos aqui nessa noite. E tem algo que está falando muito no meu coração esses dias, que é muitas vezes a nossa falta de confiança no Senhor, a nossa falta de fé, o nosso desejo de fazer as coisas conforme o nosso entendimento, a nossa vontade. E eu recebi duas coisas, né, esses dias, né? A gente tem o WhatsApp, tem o outro lá que eu não abro nunca, mas o WhatsApp faz parte hoje do nosso trabalho, né? Então, muitas vezes eu vejo algo que eu recebo, principalmente quando a fonte eu conheço. Mas eu recebi uma canção, e eu gostaria que você, nesse momento, assim, no fundo do seu coração, prestasse atenção nesse louvor, né? Eu gostaria que apagasse as luzes, colocasse esse louvor e que você possa, né, realmente receber a nossa função aqui, né, ao trazer a palavra do Senhor diante de um povo escolhido, né, é que te ajude a receber aquilo que Deus tem para você. Nós não temos outra função. Nós não viemos aqui de maneira nenhuma tentar fazer com que você fique comovido, que você fique com o coração de uma maneira assim transformada, no sentido de que seja alguma coisa passageira, mas sim uma coisa que você precisa entender no teu coração, que Jesus te ama, que Jesus tem um caminho para você. Hoje nós ouvimos aqui falar de caminho, né? E nós vamos ver tanto que tem a ver, tudo que nós já ouvimos aqui durante os louvores, e aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Amém. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero
quero em ti. Olha o que ele te diz. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Olha, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Olha, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois dá pra vida cuido eu de ti. Tá dizendo que cuida de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Toma o teu coração. Comece a sorrir. Você diz assim, Deus. Eu já chorei, já falei, eu já esperneei, eu já gemi, acabou as minhas palavras, acabou tudo que eu tinha para dizer. E o Senhor fica calado, o Senhor fala comigo, nem que for para me repreender, Deus. Eu sei que eu errei, mas fala Deus. De mim como que a semear. E o céu está cerrado como se fosse uma parede de ferro. Deus se cala, não fala nada. Está todo mundo ao seu redor, mas parece que você está só. Aí Deus te traz aqui nessa noite e você veio dizendo assim, é só mais um congresso, é só mais uma festa, eu vou sentar. Eu não vou nem esperar Deus falar, porque eu sei que Ele não vai falar comigo. Eu vou ficar lá e Ele não vai falar. Aí Deus te traz essa noite, te senta aí neste banco onde você está. E como teu melhor amigo, particular contigo, bem no teu ouvido, Ele está sussurrando e dizendo assim, escuta, ó. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Eu sou comece a sorrir. Aí tu diz assim, mas tá difícil. Aí Deus insiste em dizer pra você, eu cuido de ti. Só quem tá ouvindo a voz de Deus adora. Só quem tá ouvindo a voz de Deus adora. Vai. Descansa em mim. Meu Deus. Comece a sorrir. Muito obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, meu rei. Amém. Amém. Amém.
Sabe, a primeira coisa que eu gostaria que ficasse bem claro no teu coração, bem claro, é que Deus ama você. Se Ele não te amasse, você não estaria aqui nesse momento. Eu comparo muito o amor do Senhor, a confiança que nós temos que ter nele. Esses dias no cenáculo, quando teve o evento das crianças, eu coloquei a Manuela lá em cima do púlpito. Lá o púlpito é bem mais alto, né? Do altar é bem mais alto do que aqui. Eu chamava ela corria e pulava no meu braço. Ela não olhava o buraco que tinha lá, porque ela confiava que o avô dela ia pegar ela. E é dessa mesma maneira que eu quero te dizer nessa manhã, que você pode tranquilizar o teu coração. Eu não sei, eu sei que você às vezes entrou aqui, né, como sendo, talvez como eles disseram nessa canção, a última vez, eu vou mais uma vez lá no culto, eu vou mais uma vez, mas saiba que não é mais uma vez, é muitas e muitas vezes que você vai voltar aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor te ama, Ele me ama, e aqui é o lugar melhor que você pode estar, amém? Uma coisa que me chamou muita atenção também nesse louvor, é que ela fala assim: comece a sorrir, né? Comece a sorrir. Quantas vezes que nós deveríamos ter o nosso sorriso estampado, né, na nossa aparência, na nossa face, termos o sorriso estampado e estamos aí totalmente carrancudos, não sabemos porquê, né? Eu ouvi uma coisa que tem os dois lados, mas eu quero que você fique com o lado bom, né? Um pregador disse assim, que quando a gente encontra o Deus Todo-Poderoso, quando nós temos um encontro com esse Deus, que nós sabemos que é o Criador do céu, da terra e tudo que nela há, né? Que conhece cada célula sua. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa com uma bicicleta e fazer que ela tenha um encontro com um caminhão de cana de 30 metros de comprimento carregado. Nunca a pessoa vai ser a mesma, vai ter uma transformação total. É claro que, nesse caso, essa transformação é reconhecer que esse Deus é maravilhoso, né? E Ele transformou a nossa vida de uma maneira tal que nós vamos ficar totalmente transformados. E essa transformação, um resultado dessa transformação é a alegria do nosso rosto, a alegria da nossa vida. Nós temos que ser alegres, amém? E tem um salmo, não precisa nem colocar, mas é o Salmo 89, a palavra do Senhor diz assim, 89:14, retidão e juízo são a base do teu trono, amor e fidelidade vão adiante do teu povo, bem-aventurado o povo que aprendeu a aclamar-te, que anda à luz da tua presença, ó Senhor. Em teu nome se alegrará todo dia. Em teu nome se alegrará todo dia. Comece a sorrir. Amém? Comece a sorrir. Se você reconhece que realmente esse Deus fala com você, né? Ele se importa com você, mesmo que nós não estejamos esperando, ou nós achamos que Ele não se lembra mais de nós, Ele se importa com você. Sorria, sorria, amém? Bom, mas o que
eu quero falar nessa manhã. Aliás, acho que a segunda vez que eu falo manhã, é que eu acho que eu estou na escola dominical. Mas o que Deus quer falar com nós essa noite é muito sério. Eu vejo que nós temos que ter alegria muito grande por nós estarmos aqui. Muito grande. E que esse Deus, Ele vai cuidar de mim, de você o tempo todo. Porém, Ele, um dia, Ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós até falamos algumas coisas disso hoje na escola dominical, sobre o livre-arbítrio. Ou seja, nós temos caminhos, nós temos decisões que nós, somente nós, vamos decidir por aquele caminho. Somente nós vamos adotar certas coisas. Somente nós vamos fazer aquilo que é a vontade do Senhor ou não é a vontade do Senhor. Então, independente desse amor que Ele tem por nós, Ele sempre vai estar de braços abertos. Nós sabemos a história do filho pródigo, que fez um monte de coisa errada, mas um dia se arrependeu e o pai ali estava de braços abertos. Porém, existe uma consequência. E existem aqueles que não voltam. Existem aqueles que preferem o caminho da perdição para sempre. Porque nós temos o livre-arbítrio. E nós, já fazendo parte da palavra, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 7. A partir do versículo de número 13, aí nós vamos pular só o 15 e o 16 e vamos ler até o 27. A palavra do Senhor nos diz assim: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, é apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. 17. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa,
Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Queridos, se você puder pôr aquela imagem que eu coloquei aí, que eu disse que eu tinha recebido duas coisas, né, que eu prestei muita atenção. Aqui está falando tudo de dois. Aqui nós temos dois caminhos, dois tipos de árvores, dois tipos de pessoas e dois tipos de homens. Então ali, é claro que ali tem uma outra conotação, mas ali existem dois caminhos, né? Ali é algo parecido com autoajuda, né? Você tem que fazer diferença, mas no reino do Senhor nós temos que fazer essa diferença também. Nós temos, aqui está falando de uma porta estreita e uma porta larga, um caminho estreito e um caminho largo. E nesse caminho largo está dizendo ali que ele é fácil de nós entrarmos. É fácil da gente se acomodar com as coisas que o mundo está oferecendo para nós e a gente dar as mãos com o mundo e pegar esse caminho fácil e irmos com ele. Nós precisamos ter uma consciência que o Senhor nos chamou até esse lugar. Você está aqui porque você foi chamado, você foi escolhido. Todos nós temos oportunidade, você pegou essa oportunidade e está aqui nessa noite, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte, por quê? Porque daqui para frente, todas as vezes que nós estamos aqui na casa do Senhor, o Senhor está sentado aí do seu lado e falando contigo. Ali naquela canção, né, o cantor ele fala, o Senhor está aí do teu lado. Todas as vezes que nós estamos aqui, Ele está do nosso lado falando conosco. O Senhor não fala conosco só a hora que você está lá sozinho no teu quarto e que você quer alguma coisa, uma coisa fora do normal, fora da realidade, do comum, né? Não fora da realidade, né? Mas que você quer que o Senhor fale, que você ouça a voz do Senhor. O Senhor está falando com você todas as vezes que você abre a palavra dEle, que você senta aqui nessa cadeira, Ele fala contigo e Ele fala com um amor muito grande. Esse amor que nós nos emocionamos às vezes, né, que a palavra fala conosco, a gente se emociona e acha e tem certeza que o Senhor está falando, realmente Ele está falando, mas quando você ouve a palavra dEle aí sentado, Ele também está falando com você, Ele também está mostrando para você qual é o caminho. E a palavra diz que esse caminho não é fácil. Nós temos que ter consciência disso, que esse caminho não é fácil. O Senhor diz que, Jesus diz que nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz para segui-lo. Não é fácil seguir a Jesus, não. Só que tem uma coisa, quando nós pegamos a nossa cruz e vamos seguindo a Jesus, ela pode ser leve ou ela pode ser pesada. Como que você vai fazer com que essa cruz seja leve? Quando você
ouve as palavras do Senhor e as pratica. Porque aí você vai ter, como eu disse outro dia, você vai ter crédito com o Senhor. A própria palavra dele diz que o jugo dele é leve. E quem nega-se a si mesmo, é porque ele está negando-se a si mesmo e entregando a sua vida ao seu Senhor. E aí, quando você se nega e entrega a tua vida, os teus caminhos, as tuas decisões ao Senhor, é Ele que vai pegar toda essa carga, que muitas vezes vai ser pesada para você, e é Ele que vai levar, é Ele que vai carregar, e a nossa cruz vai ser leve. Mas não adianta a gente achar que o nosso caminho vai ser sem problemas, sem decepções. Quando fala aqui da edificação da casa, ele compara a casa edificada sobre a rocha e sobre a areia. Mas ele fala que esses homens são dois tipos de homens, são dois tipos de mulheres. São os homens, os dois tipos ouviram a mesma palavra. Os dois ouviram a mesma palavra. A palavra foi uma só. A decisão foi de cada um. Um edificou sobre a rocha e o outro edificou sobre a areia. Agora, a palavra aqui diz assim, desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Se você ler os dois textos, os dois versículos, a sequência é exatamente a mesma. A chuva é a mesma, o vento é o mesmo, os problemas são os mesmos. Independente se você está no caminho errado ou se você está no caminho certo. A diferença é que a sua fé foi edificada sobre a rocha. E a rocha não deixa a sua vida cair. A rocha te ama. A rocha faz a diferença. E você, por mais vento forte que vier, por mais problemas que nós tivermos, quando nós sabemos que nós podemos pular no colo de Jesus, com certeza Ele vai fazer com que nada aconteça com a sua vida. O nada que eu digo, as consequências dessa ventania, as consequências desses problemas serão totalmente, não farão mal nenhum a você. Tenho certeza disso. Amém? E nós muitas vezes, por esse nosso livre-arbítrio, nós estamos o quê? Nós recebemos ao Senhor Jesus como o único e Salvador das nossas vidas. E depois nós continuamos no mundo, querendo às vezes tomar a direção das nossas decisões, tomar a direção dos nossos pensamentos, tomar a direção do nosso caminho. E aí as coisas vão acontecendo e nós não temos um apoio. A nossa casa não ficou sobre a rocha. Aí tudo que nós tomamos de decisão, as consequências vão vir e nós não temos aonde recorrer. Eu quero exemplificar isso que nós estamos falando com um texto que está lá em João, capítulo de número 8.
o versículo de número 1. A palavra do Senhor, pode tirar aquilo lá, trocar. O título na minha Bíblia diz assim: a mulher adúltera. A palavra do Senhor diz assim: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo ao templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, puseram-na de pé no meio do grupo, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, aonde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. A primeira coisa que nós temos que ver nesse texto é que nós vemos aqui uma mulher em adultério. E aí nós podemos falar uma pessoa em pecado, né? Porque é bem fácil a gente olhar o pecado do outro e dar nome aos pecados, para que talvez o pecado de outro possa de alguma maneira esconder o nosso. Mas a gente vê uma pessoa aqui que estava em adultério e ela foi pega. E ela sabia o que ela estava fazendo. Era uma mulher adulta que tomou uma decisão, que ela sabia as consequências do ato que ela estava fazendo, e ela decidiu por si só aquele caminho. Amém? Aí eu te pergunto, quantas vezes nós sabemos as coisas certas que devem ser feitas e nós optamos pelas coisas que não agradam ao Senhor? Ou nós optamos por coisas, por atalhos que de alguma maneira tem algum jeitinho que a gente acha que aquilo ali, né, pode não estar agradando muito ao Senhor, mas não é tão errado. Então nós vemos aí que é uma pessoa que tomou uma decisão. Ela tinha o livre-arbítrio, apesar dela saber que existe uma lei, se não me engano é Levíticos 19, alguma coisa, né? Que não fala só da mulher, fala da mulher e do homem adúltero.
né, eles deveriam ser mortos. Eles deveriam ser mortos. Então, a partir do momento em que nós decidimos pelo pecado, nós estamos assumindo a posição de, né, sermos responsáveis pela nossa morte diante de Deus. Porque o pecado traz a morte. Amém? Bom, então o que acontece? Ela assumiu aquilo ali. E aí as pessoas de fora, né, as pessoas que não têm pecado, que ficam apontando o pecado do outro, juntou ela lá e falou: opa, agora é a nossa oportunidade. E geralmente as pessoas, eles não querem, né, querem aproveitar ao máximo a situação. Vamos pegar a pedra, todo mundo pegou uma pedrinha, mas aí se lembraram de Jesus. Opa, é uma oportunidade para a gente testar o que Jesus vai falar, né? Eles tiveram uma segunda intenção, não foi apenas aquilo que eles queriam fazer com aquela mulher, tiveram uma segunda intenção, né? Vamos ver se a gente apedreza Jesus junto, não é isso? Vamos ver, porque se ele decretar alguma coisa errada, a gente já aproveita e acerta a conta com os dois. Chegaram lá para Jesus, se Jesus fala: olha, o que diz a lei de Moisés? A lei manda matar. E se ele fala assim, então mata. Ele estava seguindo a lei. A lei, todo mundo, a lei era essa, todo mundo queria que ele dissesse isso. Por quê? Porque aí eles iam falar: olha, sabe por que aquela mulher morreu? Porque aquele Jesus que está pregando amor, que está pregando essas coisas loucas, ele mandou matar ela. E se ele fala: não, vamos perdoá-la, né? Vamos perdoá-la, porque eu estou pregando amor, as coisas têm que ser diferentes, não é assim. Aí o que acontecia? Ele estava blasfemando contra a lei de Moisés. Aí eles iam juntar ele e apedrejar junto com a mulher, né? Então as coisas são assim, nós precisamos ter cuidado quando nós julgamos as coisas que acontecem com o nosso irmão. Por quê? Quando Jesus pergunta assim: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí a palavra diz que um a um foram saindo, né? Um a um foram saindo. Vai ver que um falava para o outro assim: ó, joga aí a primeira pedra, joga que aí eu jogo a minha, né? Joga que eu jogo a minha. Só que aí quando vem a nossa consciência, né? Quando você fica diante da verdade, aquele texto ali em o Salmo 89 diz que o reino de Deus, a misericórdia e a verdade vão à frente do trono de Deus, né? E aqui a gente vê isso se cumprindo de uma maneira espetacular. Porque se Jesus fosse julgar aquilo ali pelo pecado, né, ela já estava morta. O decreto dela já era de morte. Mas a misericórdia dele foi à frente, né? E aquela mulher, ela teve mais uma chance. Eu, sinceramente, parece que essa mulher lá para frente, não sei se quem era ela, fala para frente dela ou não, Marcos? Acabou aí? Eu não sei se a história dela acabou aqui. A gente não sabe o que aconteceu, mas Jesus deu mais uma chance. Deu mais uma chance. E se ela precisasse de outra,
eu tenho certeza que Jesus daria outra. Mas nós não podemos esquecer que todas as coisas que nós decidimos fazer, a consequência vem, né? A consequência vem. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Então, quando nós falamos de oportunidade, quando nós falamos que Deus cuida de ti, Ele realmente cuida de ti. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque senão nós vamos estar passando o tempo, eu não sei quando vai chegar a hora que Ele vai falar, basta. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que tem a dura cerviz, ele vai ser Provérbios 29. O homem, Provérbios 29:1, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será destruído de repente sem que haja cura. E quando eu disse que o que eu queria falar com vocês aqui era muito importante, é porque é muito importante. Nós vemos aqui a palavra do Senhor falando de dois caminhos, falando de duas árvores, falando de dois homens, e todos têm as suas consequências, a consequência do primeiro e a consequência do segundo. E são pessoas que estão dentro da igreja. Somos nós. Somos nós. Então já é tempo de nós escolhermos esse novo caminho, fazer a vontade do Senhor. E esse novo caminho, tudo é o que? É ouvir e obedecer. É ouvir e obedecer. Que Ele vai cuidar de você, vai cuidar de mim, vai cuidar da nossa família. Mas nós não podemos deixar que o nosso eu continue atrapalhando a nossa trajetória, o nosso convívio com o Senhor, de maneira alguma. Se Ele pediu para que nós tomássemos determinado caminho, tomemos aquele caminho. E Ele vai cuidar de cada um de nós. Quando eu casei com a Iris, ela frequentava uma determinada igreja. E aquele casamento foi totalmente contrário à vontade da minha família. O meu pai não aceitava ela de maneira alguma por causa da religião. Não aceitava. E, por sua vez, aquela denominação que ela frequentava, por ela casar eu era católico, né? Por ela casar com uma pessoa católica, eles praticamente expulsaram ela da igreja. Falaram para ela, olha, é como se fosse essas pessoas jogando pedra aqui, né? Essas pessoas que estão julgando, vamos matar. E jogaram pedra na vida dela. E mataram ela. Mas nós nos casamos. Mas só que aquela morte que foi decretada na vida dela, ela continuou morta. E aí nós começamos, né? Nós nos conhecemos
em Uberlândia, onde eu fazia faculdade, ela também. Ela morava em Macaubal e nós nos conhecemos lá. E aí começou, mudamos para Uberlândia. Mudamos, não, a gente já morava em Uberlândia. Aí fomos morar na nossa casa. Mas ela estava morta, porque ela já tinha tido experiências com o Senhor. Ela já tinha tido experiências e a religião matou ela. Né? Você não tem mais salvação. Tirou toda a alegria que ela tinha de conhecer o Senhor. E aí eu me lembro bem um dia, né? E ela reclamava disso constantemente, muito triste, muito triste. E um dia eu me lembro muito bem, eu falei, hoje eu cansei das conversas dela. E ela falou que ia para a igreja. Aí eu falei, então você me deixa lá no cinema. Aí eu fui no cinema e ela foi para a igreja. Só que antes dela ir para a igreja, ela estava de carro, ela tinha tomado outra decisão. Ela não suportava mais aquela situação dela saber que ela não tinha mais salvação. E ela tinha decidido pegar a rodovia e bater de frente com o carro para ela se suicidar. Lembra? E ela saiu decidida, só que quando ela estava chegando perto da rodovia, ela falou, não, eu vou na igreja primeiro. Ela era da igreja aqui de Macaubal, né, e foi lá numa igreja da mesma denominação lá em Uberlândia. Quando nós falamos que Deus cuida de ti, é porque Ele cuida, independente do lugar, independente da situação, independente de você conhecê-lo ou não. Eu não conhecia Ele, mas Ele estava cuidando da minha família, porque ela chegou naquela igreja, né, naquela noite, e ela fez uma prova com o Senhor. Ela fez uma prova. Ela falou, Senhor, lá na igreja que eu ia em Macaubal, o Senhor sabe o tanto que eu gostava do hino. Você lembra o número? Rosas de Saron. Mas ela falou, o Senhor lembra tanto que eu gosto daquele hino, né? Só que tinha um número. E se o Senhor realmente me ama, se esse decreto que foi feito em cima da minha vida não é isso que o Senhor quer, eu quero ouvir esse hino. Ela conta que imediatamente ela acabou de orar, levantou uma senhora e falou assim, olha, eu queria ouvir o hino número tal. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. E a pregação naquela noite, daquela pessoa que pregava naquele momento, após o hino, disse assim, querida irmãzinha, ela tinha 18 anos, querida irmãzinha, essa sepultura que o diabo preparou para você essa noite, é ele quem vai cair, porque o Senhor te quer viva. Ele te ama e Ele quer você viva. Quando nós tivemos nossa primeira filha, Camila, ela nasceu com 1,8 kg. 1,8 kg. Eu colocava a cabeça dela na minha mão, pezinho, ficava aqui no braço, né? Mas ela nasceu com um nó no cordão umbilical, não um nó no pescoço, um nó no próprio cordão mesmo. Então,
ela não tinha alimentação, então ela foi desenvolvendo até uma determinada idade, aí o cordão foi se fechando e não tinha mais alimentação, era muito pequena, então por isso que ela não desenvolveu, né, dentro. E aí quando ela nasceu com esse peso, aí ela foi para a incubadora, e daí 7 dias na incubadora ela estava pesando 1,3 kg, pegou uma infecção hospitalar, e a Iris estudava com a filha de um médico lá em Uberlândia, e nós ficamos muito amigos, e esse médico adotou nós, né, o casal, adotou na casa dele, né. A Iris ficava lá meio passando mal, grávida, ele pegava ela, levava lá na casa dele, punha soro nela, pedia para a esposa dele ficar cuidando dela em casa. Então eles nos amaram muito, Deus cuidando de nós. E nesse 7º dia que ela estava no hospital, ela pegou essa infecção, estava muito ruim. E aí esse médico e a esposa dele, né, vieram conversar comigo, falar que precisava levar um padre lá no hospital, porque a Camila não ia passar daquela noite, e precisava dar a extrema unção para ela. Mas, aliás, e o que acontece? Eu aceitei aquilo, eu aceitei a morte dela, né? Por quê? Porque eu fui levar, não conhecia, mas o Deus, meu Deus hoje, o Deus que a minha esposa já servia, ouviu as orações dela, né? Aquilo que eu decretei morte, Ele decretou vida, Ele decretou vida, né? Então Ele cuida de cada um de nós, Ele cuida de você, não importa as coisas que se passaram, só que Ele pede para você que Ele tem tantas coisas maravilhosas na tua vida, e a gente fica perdendo tempo com aquilo que Ele não aprova, né? E a gente perde tanta alegria, tanto prazer de estar na presença dEle, né? Tanto prazer. Por quê? Porque a gente pega caminhos que não são os caminhos dEle. E Ele quer, nessa noite, assim como essa mulher, a única coisa que Ele falou para ela, ó, não peques mais, pega o caminho que você conhece, esse caminho que eu estou te ensinando, esse caminho que você tem ouvido aqui, nessas cadeiras, não sei há quanto tempo você está aqui ouvindo, que o Senhor está ao teu lado, falando contigo. E é isso que Ele quer te falar nessa noite. Não importa o que você fez, não importa o julgamento que as pessoas fizeram na tua vida, não importa as pedras que você já levou, mas importa que você ande segundo a minha palavra. Importa isso, que você, né, anda segundo a minha palavra. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu não sei os seus sentimentos, como nós dissemos, cada um aqui tem algo em particular, né? Tem uma vida particular, tem seus problemas, seus segredos, suas decisões erradas.
Cada um de nós é que vamos dar conta da nossa vida. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que o Senhor está de braços abertos. Ele está nos dando uma segunda ou terceira, ou não sei quantas chances na sua vida, né? Eu não sei o que já se passou, mas eu tenho certeza que Ele sempre cuidou de você. Mesmo que você ainda não conhecia Ele, Ele estava cuidando de você. Ele estava cuidando de você. E eu tenho certeza que nessa noite, Ele que está te dizendo mais uma vez: meu filho, minha filha, eu te amo. Eu quero que você procure reconhecer mais quando eu falo contigo. Quero que você analise o teu comportamento conforme as Escrituras. Eu quero que você analise os seus frutos. Porque a palavra diz que a árvore que dava fruto mau foi cortada e lançada no fogo. Eu não sei que tipo de fruto cada um de nós estamos dando, mas a única coisa que eu sei é que o Senhor diz para nós nessa noite que Ele quer que nós mudemos de rumo, mudemos de caminho. Cada um de nós sabemos aquilo que nós devemos melhorar, aquilo que o caminho que nós devemos deixar para trás. Eu sei que Ele está falando assim: olha, eu quero conhecer você. Sabe, se eu chegar na casa de uma pessoa muito importante, falar assim: olha, eu quero entrar, eu quero conversar com essa determinada pessoa, eu só vou entrar se essa pessoa falar: não, eu conheço ele, abre a porta e deixa ele entrar. Quando Jesus fala aqui que vão chegar as pessoas que disseram que fez isso, fez aquilo no nome dele, Ele vai falar assim: não, eu não te conheço. Então, não é o fato de nós conhecermos a Jesus que nós vamos entrar no reino dos céus. Para que nós entremos lá, é necessário que Ele te conheça. É necessário que Ele nos conheça. Ele só vai nos conhecer quando nós fazermos as coisas conforme a vontade dEle. E Ele está falando lá: ó, vós que praticais a iniquidade. Esse praticar a iniquidade aqui é mais ou menos, Jesus está falando assim: ó, vocês que se esqueceram dos meus ensinos, vocês que não quiseram aceitar as minhas palavras, então eu não te conheço. Mas eu quero que você tenha consciência que nessa noite você ainda está aqui na presença do Senhor, que Ele agora quer estender as mãos para você e transformar toda a situação que talvez você está se encontrando, que você não está agradando ao Senhor, que você está sem rumo, mas eu tenho certeza que Ele está estendendo as mãos para você e está falando: olha, vai, não peque mais, que eu sou contigo, eu te amo e eu vou continuar te amando, e você vai estar comigo no paraíso. Amém?